Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando essa live através do nosso IGTV, que já vai estar gravado aqui. Eu sou a Nájila. Hoje a gente vai falar sobre remédios humanos que podem ou não tratar plantas. Vamos saber sobre isso hoje. Fica aí. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite, oi, Ina, Luiz, José Paulo, tudo bem? Boa noite, gente. Vou só esperar um pouco o pessoal entrar para a gente iniciar. A gente vai conversar com a doutora Alessandra hoje. Oi, gente. Oi, Josimara. Oi, Ina. Boa noite todo mundo. Bom, hoje a gente vai falar sobre essa live sobre doenças de plantas curadas talvez com remédios de humanos, né? Vai ser com a doutora Alessandra. Essa live vai ser comemorativa dos 5.000 seguidores que a gente recentemente conseguiu e a gente está muito feliz com isso. E a gente não está chamando a Alessandra hoje à toa. Ela foi uma grande incentivadora do Descascando desde o começo. E o nosso primeiro texto do nosso blog foi sobre o trabalho dela com a equipe dela lá no Instituto Agronômico. Então, foi por isso que a gente resolveu chamá-la. Ela já entrou aqui. A doutora Alessandra, ela é bióloga, formada na Universidade Católica de Pernambuco. Ela é mestre em microbiologia pela USP e fez doutorado em genética e biologia molecular pela Unicamp. Hoje ela atua como pesquisadora do Instituto Agronômico na Secretaria de Agricultura e de Abastecimento do Estado de São Paulo. E eu vou chamar agora ela para a gente conversar um pouco. Oi, todo mundo, boa noite. Oi, Alessandra. Olá, Tudo boa bem? noite. Boa Tudo noite. bem, e você? Tudo ótimo. Tá me escutando melhor agora? A gente Sim, fez um teste mais cedo, né? Agora eu coloquei o fone. isso. Então, boa Agora tá noite para bem todo melhor. mundo. Boa noite para todo mundo. Essa Muito é a feliz por doutora estar aqui. Alessandra. Ah, eu também tô muito feliz que você tá aqui. De verdade, a gente tá ensaiando para fazer essa live faz muito tempo, né? É verdade. Mas acho que agora Então, está um momento bem legal, né? Os 5 sim, mil inscritos. é isso que a gente estava conversando, que a gente não chamou você, não foi por acaso, que você sempre foi uma grande incentivadora, a gente é muito orgulhoso de ter você como nossa madrinha aqui do Descascando Ciência. Alguns da nossa equipe já foram seus orientados, né, ou são ainda, por exemplo, a Laís, né, a Raquel, e eu também tive uma história com você de iniciação, porque a primeira iniciação científica que eu procurei foi com você, e você me recomendou o seu esposo, que é o Elvésio, que foi meu orientador desde a graduação, e você foi também minha orientadora junto com ele, né, Ale? Mas eu nem Sim. lembrava disso, viu? Porque senão se eu soubesse que você ia ser tão boa, eu tinha ficado com você para mim. Não, mas tudo bem, Você tá sempre foi tudo uma em excelente família. aluna. Verdade, ainda bem. Ainda bem. Olha só, fico muito feliz assim de estar aqui. Todos vocês, assim, eu admiro muito essa juventude que se dedica a essa parte de divulgação de ciência, né? Porque não é fácil. Vocês pegaram isso alguns anos atrás. Eu só fui uma grande incentivadora, porque eu acho que a gente realmente tem que mostrar para a sociedade de uma forma mais simples aquilo que os cientistas fazem, e nada melhor do que os jovens que entendem tanto essa parte agora de rede social. Por exemplo, eu já dei tantas palestras na minha vida, mas é a primeira vez que eu estou fazendo essa live, né? Eu nunca Ah, fiz isso. eu até, Então, foi uma aliás, eu até experiência nova para esqueci. mim, e eu só tenho a Não, isso, agradecer a vocês e parabenizar. mas você foi super incentivadora desde o começo. Eu até esqueci, eu tô aqui, eu fico tanto aqui nesse Instagram que eu esqueci de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Nájila, o Descascando é uma equipe hoje de 13 pessoas, entre eles é, vários cientistas, temos 10 cientistas, se eu não me engano, e a gente dedica esse tempo nosso, a gente trabalha na ciência e dedica o tempo livre para divulgar a ciência de uma forma simples, para que todo mundo entenda, porque é o que eu falei esses dias num post,
que a ciência, normalmente, ela paga o benefício da ciência, tudo com o dinheiro público, né? Então, eu acho importante a gente divulgar, explicar para as pessoas o nosso trabalho, explicar qual que é a importância, e daí surgiu o Descascando a Ciência. E, ultimamente, a gente vem se dedicando mais ainda ao Descascando, porque a gente está vendo muito retorno das pessoas. Quanto mais gente vem para o canal, mais feliz a gente fica e mais incentivado a gente fica de fazer a ciência, né? Divulgar. Bom, Ale, vamos conversar. Eu tava vendo aqui que você é de Pernambuco, certo? Certo. Com muito Conta pra orgulho. gente, conta pra gente como que foi você chegar aqui em São Paulo e agora tá no Instituto Agronômico. Como que foi essa trajetória da ciência? Nossa, eu vou tentar resumir essa trajetória, porque ela foi bem longa, né? Mas, assim, resumindo, eu quando entrei na faculdade, na verdade, eu nem foi muito poético, assim, porque eu nem posso dizer assim, eu sempre amei ciência, quando eu era pequena, nada disso. Na verdade, eu queria fazer educação física, né? E na época que a gente prestava vestibular para educação física, vocês não são dessa época, mas eu sou, a gente tinha que fazer um teste prático. E tinha que passar em várias modalidades. Dentre elas, tinha corrida. Então, a gente tinha que correr tantos quilômetros em tantos minutos, senão você não passava. Eu não Tinha passaria já. natação, tinha salto, tinha vários testes, né? E eu não passei nesse de corrida, ainda bem. Eu falo que tem a mão de Deus aí. E aí eu não pude prestar educação física. E aí eu gostava de biologia. Eu falei, vou tentar biologia, porque daí você tinha como optar outro curso e tal, enfim. Aí eu entrei na biologia. E eu me apaixonei pela biologia. Então, assim, a minha paixão pela biologia, ela foi na faculdade, ela começou na universidade. E aí eu comecei a fazer estágio no IPA, que é como se fosse o IAC aqui em São Paulo, né? Chama Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária. Uhum. Tenho muito a agradecer a essa instituição, porque eu aprendi muita coisa lá. E aí, quando eu estava lá, eu tive a oportunidade eu tive uma bolsa para vir para o SENA, que é lá em Piracicaba, né? Que é Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que pertence à USP. E aí, essa foi a minha história de como eu vim para cá. Daí, cheguei aqui, eu me apaixonei. Na época, vocês também não sabem, mas a gente não tinha tanto acesso a papers, né? Aos artigos científicos. Então, quando eu cheguei na biblioteca da Exalc, que eu vi aquela biblioteca, eu me sentia como se eu estivesse, assim, no paraíso. Porque eu tinha acesso a todos os artigos que eu não tinha. Eu tinha que pedir pelo Comum, é uma longa história isso. E eu lembro que quando eu voltei para Recife, eu voltei com uma mala cheia de artigo, né? E eu me apaixonei por aqui, por São Paulo, pelas oportunidades que a gente tem de trabalhar. As oportunidades aqui são bem melhores. E eu comecei a fazer um trabalho legal aqui, aí vim. Aí fiz meu mestrado, doutorado, e aí minha história acabou sendo toda aqui em São Paulo. Ainda bem, porque eu também adoro esse estado. Tudo foi muito positivo, também. Graças a Deus. Eu também vim de Minas, né? Não me arrependo, gosto muito de São Paulo. Hoje em dia faz tempo que eu moro aqui, já estou feliz. E daí o seu estudo agora é com fitopatologia in citrus, e ele começou quando você entrou no Instituto Agronômico? Como que funcionou? Na verdade, eu trabalhei um pouco no meu mestrado, e mesmo na minha iniciação no IPA, eu trabalhava com feijão, continuei no meu mestrado, e aí eu comecei a estudar um pouco essa parte de melhoramento genético e tal, e aí eu comecei a ter uma bolsa de pesquisa, né? Fui convidada pelo Marcos Machado, que era o diretor do Centro de Citricultura, ele conhecia a minha orientadora na época, que é a Tsai, do Sena, que amo de paixão também, graças a Deus eu tive boas pessoas, né, na minha vida, que sempre me direcionaram e foram exemplo. E aí ele me chamou e eu comecei a trabalhar com citros. Então, quando eu comecei a trabalhar com citros, foi quando eu terminei o meu mestrado. Aí eu tinha uma bolsa que era de treinamento técnico, né, da FAPESP, que muitos conhecem, e comecei a trabalhar com citros, com vírus no começo, com vírus da tristeza dos citros, que foi muito bom, porque foi um aprendizado enorme para mim. E aí depois comecei a trabalhar com a Xylella. E desde então ficou sendo a minha linha de pesquisa, Xylella e outras bactérias, né, que causam doença nos citros. Que aí comecei a trabalhar com essas bactérias. Tá. E que no meu mestrado eu também trabalhava com bactéria em feijão, né, com doenças bacterianas em feijão.
Não Pois sabia é, tá disso. vendo? Tem algumas coisas que você não sabe. Então, a gente devia conversar mais um pouco. Ô, Ale, daí, Alessandra, desculpa, que, ó, gente, é que a gente é amiga já. Eu conheço a Alessandra há 8 anos, então eu acabo chamando ela de Ale, desculpa. Daí, Imagina, pode chamar de aleatório. a Xylella fastidiosa, ela é causadora do ACVC, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre quais são os sintomas, como que funciona e se agora, se ela ainda é importante, é uma doença de importância econômica, como que funciona essa doença? Tá, então vamos lá. Em relação à citricultura, o que a Xylella, né, essa bactéria, ela causa essa doença, como você falou, que é a CVC, que chama clorose variegada dos citros, e também é muito conhecida como amarelinho. O que ela causa? Que sintomas ela causa? Basicamente, ela diminui tanto o tamanho do fruto, ele fica tão pequeno, que ele fica inútil, ou seja, ele nem é utilizado para fruto in natura e nem é utilizado para a produção de suco. Então, ela perde essa produtividade. Em relação, novamente, à citricultura, no estado de São Paulo, essa doença é considerada controlada. A gente teve, no final da década de 90, uma incidência que chegou a 47% dos pomares do estado de São Paulo com essa doença. Nossa. E hoje a gente tem um pouquinho mais de 1%. Tá? E depois a gente tem uma história de pesquisa aí para a gente ter esse resultado de sucesso. Tá? A CPC ela é um problema ainda no Nordeste. Tá? A gente trabalha com um grupo lá no Nordeste, né, e na região ali da Sergipe, Bahia, né, eles têm um problema sério ainda. Agora, em São Paulo, a gente pode dizer que ela está controlada. Porém, a Xylella, ela não causa doenças só em citros. Né? Aqui no Brasil, ela causa doenças também nas oliveiras, como você bem sabe, você trabalhou com isso também no seu mestrado. Exato. Né? Ela causa doença também nas ameixeiras, mais na região sul. E ela é um problema muito sério na Europa, né? Porque ela está causando uma doença assim, que está destruindo as oliveiras na região sul da Itália. E também está causando alguns problemas também nas uvas, né, em alguns outros países ali do Mediterrâneo. Então, ela é considerada uma ameaça global à agricultura mundial pela ONU. Né? Então, é uma bactéria que a gente tem que tomar cuidado. Ela está controlada na citricultura, mas ela é um problema em outras culturas também. A gente já falou de Xylella aqui várias vezes no Descascando. Aliás, que nem a Lê falou, eu trabalhei com isso no mestrado, com o Xylella em oliveira e em citros durante a iniciação científica. E ela realmente está sendo um problema enorme lá na Itália. Aqui no Brasil, a gente já identificou algumas oliveiras também com Xylella fastidiosa. E ela... Fala você, Ale, por favor, como que a Xylella, ela causa os sintomas em plantas, normalmente? Como que acontece? Você pode falar também, né? Não, Vamos fazer um é você hoje. Até que você aprendeu bem direitinho, né? Mas com certeza, assim, seu trabalho é lindo, tem até um... Depois você conta, né? Os STs, Nájila, né? Eu sou uma palhaça, gente. A gente faz reunião, a gente fazia reunião toda semana lá no laboratório. Aí a gente apresentava nossos trabalhos, e quando era cada coisa que eu descobria, eu falava que era meu nome, era um genótipo meu, eu que inventei, eu que descobri, é Nájila. Pronto. Aí é por isso que ela tá falando. Mas é verdade, ela descobriu umas coisas novas, né? Classificou, já tem um outro número, né? Da sua pesquisa, e ela falava que era o nome dela, e a gente se divertia, mas é assim que tem que ser mesmo. É isso aí. Então, Nájila, o que acontece? Todas as Xylellas, essas bactérias, independente da cultura, tá? Seja ela uva, ou as oliveiras, ou ameixeiras, todas elas são transmitidas por insetos vetores. Então, sempre vai ter um inseto que vai se alimentar da Xylella que está numa planta doente e vai transmitir para uma planta sadia. Então, esse é o princípio. Então, quando ela está dentro da planta, a bactéria, ela se multiplica nos vasos condutores de água, né, e seiva, né, de água e nutrientes, e micronutrientes principalmente, tá, que é da raiz para a parte aérea. Então, ela entope esses vasos. Tá, e entupindo esses vasos, por quê? Porque ela acaba colonizando e formando uma estrutura que a gente chama de biofilme. Essa estrutura, a gente pode dizer que é como se elas se protegessem. Elas ficam em comunidade, elas se protegem, tá? E acabam entupindo esses vasos.
e entupindo esses vasos, muda todo o metabolismo da planta, e aí a planta acaba apresentando esses sintomas. Então, todas as plantas têm um mecanismo de patogenicidade, digamos assim, da bactéria muito similar, que envolve a transmissão por um inseto, a colonização nos vasos do xilema, e aí os sintomas da doença. Sim, esse biofilme são agregados de bactéria. Então a bactéria vai se multiplicando e agregando e forma tipo uma goma que vai proteger ela, entendeu? Daí essa goma vai aumentando e tampando os vasos, vai tampando, como se fosse assim, como se fosse sua veia, que são os vasos condutores da planta. É como se fosse a sua veia e daí como se fosse uma gordura entupindo sua veia. É a mesma coisa com a planta em CVC. E na clorose variegata do ciscochilela. E tem outras também, né, Lê, que causa essa formação de biofilme, outras bactérias. Na verdade, a grande maioria das bactérias tem essa característica de conseguir formar esse biofilme. E é até interessante, né? Eu costumo falar isso quando eu dou aula, que a bactéria em biofilme, a gente pode até dizer que ela deixa de ser um organismo unicelular para ser um organismo pluricelular, porque elas trabalham realmente em comunidade. Né? Então, elas conseguem se comunicar através de sinais moleculares, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ela acaba tendo algumas propriedades, né? Ela forma também uma matriz de hexapolissacarídeos, que é como se fosse um cimentinho ali para proteger a comunidade, e tudo isso faz com que a bactéria fique mais resistente, tanto a compostos antimicrobianos, como às próprias defesas da planta. Então, a planta também tem mecanismos que ela tenta se defender dessa bactéria, só que como ela está em biofilme, ela consegue se proteger, né? Então, é uma interação, digamos assim. E a Xylella é muito forte essa interação, né? Outras bactérias também formam, mas aí acaba tendo uma vantagem diferente, depende do nicho onde essa bactéria se encontra. Né? Se é dentro do xilema, se é dentro do floema, ou se é em cima da folha, enfim, depende do mecanismo de patogenicidade e de onde a bactéria coloniza no hospedeiro. A Maria, ICD Maria, está perguntando se a planta pode morrer se ela for contaminada com essa doença. Ela pode sim, né, Alê? Aliás, esse é o problema que está acontecendo lá na Itália. Agora, depende da planta, né? Então, depende do hospedeiro. Alguns hospedeiros são mais suscetíveis do que outros, né? Então, assim, a Xylella, em citrus, a planta não morre, né? Ela deixa de produzir. Então, do ponto de vista econômico, ela é inviável. Mas a planta, ela vive. Ela não chega a morrer, né? Agora, em oliveira, morre, né? Na videira, que é a uva, ela também mata. Né? Então, depende muito do hospedeiro. Né? Em sítios, ela não chega a morrer, mas a planta fica improdutiva. Então, do ponto de vista econômico... É importante falar que existem alguns hospedeiros, a Xylella fastidiosa, ela pode se hospedar em diversos hospedeiros, mais de 300, né, foram catalogados já. E algumas, a maioria deles não apresenta sintoma, então ela só vive ali sem atrapalhar, sem causar doença, sem causar esses sintomas, né, mas algumas delas, que nem a Ale falou da oliveira, da videira, ela causa doenças que podem matar a planta. Então, depende do hospedeiro, exatamente isso. Ale, em 2020... Desculpa, pode falar, desculpa. Não, eu só ia falar o seguinte, que esse problema da Xylella, ela acabar colonizando várias outras hospedeiros e não causar doença. Então, a gente fala que nessas outras plantas, ela tem um comportamento que não é de uma bactéria patogênica, é de uma bactéria endofítica. Ela vive lá, mas não causa doença nenhuma. Mas em algumas ela acaba tendo um comportamento de ser uma bactéria que causa doença, de ser patogênica. E o grande problema aí é que o vetor, ou seja, esse inseto que acaba transmitindo, ele é polífago. Então, o que é isso? Ele se alimenta de diferentes plantas. Então, aquelas que tiverem a bactéria, ele vai adquirir e vai transmitir. Né? Então, tem que tomar cuidado também com essa população de plantas ao redor, né, para se controlar, para não ter essas fontes de inóculo que possa, então, favorecer essa transmissão através do inseto. Esse inseto é cigarrinha, normalmente, né? É chamado de sharpshooter, quer dizer que ela coloca o seu aparelho bucal dentro onde fica o xilema, que é onde fica a xilela. Aí, quando ele adquire essa bactéria e a bactéria pode multiplicar dentro do inseto. E a partir desse momento, a partir do momento que ele alimenta de uma planta doente e passa para outra que está sadia, passa a doença, ou a bactéria, né? Não necessariamente a doença.
Alessandra, Isso, a em bactéria. 2020, faz 20 anos que vocês sequenciaram o genoma, que é o DNA total, né, da Xylella. Conta pra gente como que foi, que eu sei que você participou, foi com o Instituto Agronômico. Até sou bem curiosa com essa história. Então, né? Esse ano é um ano de aniversário mesmo, dos 20 anos do projeto Genoma Xylella fastidiosa. Como vocês são muito jovens, eu acho que em algum momento vocês já ouviram falar desse projeto Genoma, né? Porque foi assim um marco realmente no desenvolvimento da ciência e tecnologia voltado para a área genômica do país, eu posso assim falo que foi do país, embora tenha começado com a FAPESP, né? Então, o que foi esse projeto? Foi uma iniciativa muito acertada, eu acho, da FAPESP, teve a participação também de algumas iniciativas privadas, como o Fundecitrus, mas a FAPESP, ela queria melhorar a capacidade, né, dos pesquisadores, digamos assim, na parte genômica, né, tanto do ponto de vista de know-how, quanto do ponto de vista de equipamentos e tal, ou seja, levantar essa parte de genômica e engenharia genética. E aí a ideia foi, vamos sequenciar algum organismo, né? Que organismo seria esse? Então, como a Xylella fastidiosa, aí tinha que ser algo que fosse importante para São Paulo, então a citricultura é muito importante para o estado de São Paulo, então esse foi um ponto positivo, né? E a gente tinha um problema da Xylella, que era uma bactéria que estava acabando com a citricultura na época, né? E ninguém sabia o que era. A gente não tinha algumas informações lá do que a Xylella já causa doença em uva nos Estados Unidos há muito tempo, mas não se aplicava, eram condições diferentes e tal. Então, aí se escolheu a Xylella fastidiosa. Uhum. E foi muito legal, porque então, apesar de já ter vários genomas publicados em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo, não se tinha sequenciado nenhuma bactéria na época que causasse doença em Em planta. planta. Então, essa foi a novidade. Então, o Brasil foi o primeiro, né? Hoje, se sequencia o genoma de uma bactéria É em um dia, diferente, vai, né? né? Só que na época nós levamos 2 anos para sequenciar essa bactéria. Foi um processo, assim, que daria para a gente fazer uma outra live só para explicar passo a passo até a Não gente fazer o vamos, já fechamento está do genoma. marcado. Né? Então, para explicar passo a passo, porque daria para fazer uma outra live mesmo. E aí foi o pulo do gato também, porque a Xylella ela era diferente também do que se conhecia de bactérias que causavam doença em planta, porque até então você já ouviu falar do sistema de secreção tipo 3, né? Não vou entrar em Vou detalhe, ver mas aqui. todo mundo acreditava na época que todas as bactérias de planta tinham esse mecanismo de causar doença, de patogenicidade. E a Xylella não tinha. Então, teve umas coisas que foram inovadoras, que foram diferentes, e isso foi um marco. Porque depois do projeto do Genoma, nós fomos capa da Nature na época. Tá? No E mundo inteiro ficou sabendo. eu era estudante na época, mas trabalhei muito e tenho a honra de ser uma das coautoras daquele trabalho. É E um teve orgulho uma nota mesmo. no The Economist, que é uma revista muito importante americana, que falou assim: o Brasil não é só samba e futebol, também tem genômica. Né? Ou seja, eles não. Olha só que Falou assim: mudança, não é né? só samba e futebol, eles também fazem genoma. Então foi um marco. A partir dali, muitos outros alunos começaram a entrar na área de genômica, muitas empresas abriram de biologia molecular. A gente não tinha essas facilidades de comprar kit para extrair RNA, DNA, essas coisas que para vocês não tinha nada disso, não tinha essas empresas aqui. Então foi um marco. Depois o CNPq entrou também com o projeto Genoma, né, Brasil, e outros institutos do Brasil inteiro começaram a participar, e aí realmente foi um marco, né, para a gente dar uma melhorar essa parte de biologia molecular e engenharia genética no nosso país. Isso é Tá? muito E hoje nós importante. somos É bom referência. para as pessoas, é bom para as pessoas perceberem o tanto que é importante. A citricultura é muito importante para o estado de São Paulo. É muito importante para o Brasil. Nós somos um dos maiores produtores de citros do mundo. Acho que a primeira é a China, a segunda é a gente, né? De laranja a gente é o maior produtor. O suco consumido Laranja, no mundo sim. inteiro é praticamente só brasileiro. A gente é o maior exportador de suco do mundo, de laranja. E eu queria que você falasse pra gente, Ale, qual que é a importância de sequenciar um genoma de fitopatógeno? Tá, então assim, além da importância, como a gente não tem muito tempo, né, mas além da importância de conhecimento, né,
E formação de recursos humanos mesmo, teve muito aluno que aprendeu muita coisa, isso é muito importante para o nosso país, né? O aprendizado, a educação, a competência naquilo que está se fazendo. A gente começou a entender como que essa bactéria causa doença na planta. Então, tudo isso que eu te falo, o biofilme, isso, aquilo, outro, veio dos estudos do genoma. A gente não sabia nada, depois a gente tinha um genoma na mão. E também tinha aquela pergunta, e agora? A gente sabe o DNA, o que é isso? Então, a gente teve uma outra, a chamada da FAPESP também, que foi genoma funcional, que era para a gente entender o papel daqueles genes que poderiam estar causando doença. E foi aí, né, que, então, todo esse tempo, Nájila, eu não vou entrar também tanto em detalhe, mas olha só, a gente tinha uma situação de 47% dos pomares do estado de São Paulo com sintoma, hoje a gente tem pouco mais de 1%. Isso não é de nada, não é sorte. Isso é muito trabalho, é muita ciência, é muita pesquisa aplicada na agricultura para a gente ter um cenário desse hoje. Hoje a Xilela não é, como eu te falei, não é tão importante mais para a CVC como era no passado. O produtor consegue manejar, consegue, né, ter o seu lucro, apesar da CVC. A gente tem outros problemas que a gente está trabalhando também. Isso é fruto de ciência e tecnologia. Tá? Então, a gente conseguiu entender esse mecanismo e quais as ferramentas a gente pode usar para tentar combater esse patógeno. Perfeito. E aí depois, passou uns anos, você continuou trabalhando com Xilela e teve uma ideia genial, que foi o tema do nosso primeiro texto. Conta pra gente como que aconteceu essa ideia genial que você teve. Tá, então vamos lá. Essa ideia genial, né? Essa ideia genial, ela tem que ter um trabalho por trás, tá? Então, assim, quando você tem uma ideia, você tem que ter um conhecimento por trás para você tentar entender que isso pode ser aplicado nisso, certo? Então, vamos lá. Então, o que eu estudava na época? Eu estudava como que essa bactéria causa doença em plantas. A gente viu que tinha o biofilme. Então, o que forma esse biofilme? Quais são os genes e as proteínas envolvidas para que a bactéria consiga agregar uma na outra, né? Isso é uma interação, né, biológica, química e tal. E aí eu comecei a estudar algumas proteínas e vi que essas proteínas elas eram muito similares às proteínas de bactérias que causavam doenças em plantas que eram importantes para formar o biofilme, para formar o attachment, que a gente chama o agregado célula-célula. E aí eu comecei a estudar isso, essa relação, porque não tinha nada em bactéria que causava doenças em plantas, só tinha bactéria que causava doenças em humanos. E aí eu pensei, putz, o que em seres humanos é utilizado que eu possa também utilizar na agricultura? Só que, lembrando que em seres humanos, quando a gente está doente, você gasta o que for para você ficar bom, certo? Se você vai vender um carro, o que for para você ficar bom. Em planta, não. Tem que ser algo que seja barato, né? Que compense você aplicar e ainda assim você tenha o lucro na planta. E tem mais uma coisa, tem que ser sustentável. Se você tem que tomar um antibiótico forte, o que for, para que vá melhorar a tua saúde, você toma. Para a planta, não. Tá? Porque ele não é sustentável, não pode jogar antibiótico no meio ambiente. Isso não é, eu não estou sendo, assim, a responsabilidade social. Né? Social, não, desculpa, é ambiental. Né? Posso até colocar socioambiental, que eu acho que estaria adequado. Então, eu tinha que ser uma coisa que fosse barata e sustentável. Aí acontece isso que você falou. Eu sempre leio bula, né? Sempre. Isso aí acho que a maioria dos pesquisadores deve fazer isso, né? Então a gente pega um remédio, vai ler a bula e eu comprei esse N-acetilcisteína para o meu filho e fui ler a bula. E aí eu vi que tinha essas propriedades, né? Eu falei, não, deixa eu pesquisar. Aí eu fui, né, no famoso NCBI, que acho que muita gente usa, e comecei a puxar os artigos relacionados. E eu falei, putz, isso tem a ver. E aí comecei a testar. E aí comecei a testar in vitro, depois comecei a testar em planta, que foi outro desafio, porque é a mesma coisa, seres humanos você toma pela boca. Como que você vai aplicar na planta, de forma que a quantidade que seja absorvida ainda seja eficiente para conseguir combater o patógeno. Então foram muitos anos de trabalho até a gente chegar nessa molécula e a forma adequada de colocar essa molécula, de apresentar essa molécula, de aplicar essa molécula na planta para que a gente tenha um efeito benéfico. Né? E o grande legal dessa molécula, que ela é um análogo de um aminoácido, então ela tem esse efeito na bactéria, né, de quebrar o biofilme,
E o que é mais legal é que em seres humanos ela é utilizada como suplemento, porque ela é um antioxidante. Então, assim, e na planta agora a gente vê que ela também funciona como antioxidante. Então, isso foi uma coisa muito Entendi. legal. Veja, quem não leu o nosso texto ainda, o NAC, não sei se você. O ANAC, que é uma molécula, né? As pessoas utilizam como expectorante ou como antioxidante. Né? Antioxidante que previne o envelhecimento das células, né? Por isso também é consumido como suplemento, mas aqui no Brasil, principalmente, é mais conhecido como expectorante, né? Então, se você consome, você toma ele quando você está com muco ou em doenças respiratórias. Então, a Alessandra teve ela lendo, ela estudou sobre a Xylella fastidiosa, teve todo o background dela, e daí ela lendo a bula sobre o remédio do NAC, ela teve essa ideia de falar assim, por que não usar esse como é que fala? Disrupta Que o quebra o muco, biofilme. que quebra o muco com o biofilme, e usar isso em biofilme de Xylella, por que não, né? Então ela começou a testar. Esse texto tá lá no nosso blog, foi o primeiro de todos. Até quem não estava acompanhando ainda, foi por isso que a gente chamou a Alessandra para falar sobre isso. Então, esse NAC funciona quebrando o biofilme da Xylella, da bactéria, é isso? Na verdade, ele tem duas propriedades. Tem até um artigo que é muito legal, que fala assim, N-acetilcisteína. Como é que as duas funções do N-acetilcisteína. Ele quebra pontos de sulfeto e é um antioxidante. É um texto que está em inglês, mas ele é muito bom, porque ele mostra por que uma molécula tem essas duas funções. Então, a função 1, como ele é um análogo de uma cisteína, e a cisteína é importante para fazer as pontes de sulfeto, tá? Que é aquela ligação proteína-proteína, que eu te falei que é importante para o biofilme agregar. Essas proteínas, elas aderem. E essa adesão é por pontes de sulfeto. Então, quando o NAC entra, como ele é um análogo da cisteína, ou seja, ele é parecido, mas ele não é igual. Não é igual. Então, ele compete com essa cisteína e acaba mudando a conformação dessa proteína. Então, ela perde a função dela e quebra essa ligação da proteína, tá? E aí ele quebra as pontes de sulfeto, quebrando o biofilme. Tá? Então, quebrando o biofilme, o que é que acontece? Ela perde essa proteção dela, tá? Que eu te falei, e a própria planta consegue combater. E também tem vários estudos, que eu posso chegar lá depois, dizendo que o NAC também tem uma propriedade de ser um antibacteriano, tá? Pode matar a bactéria, tá? Mas eu vou chegar lá depois. O mais conhecido é isso aí. E aí ela também, por ser um análogo de uma cisteína, ela também entra na via da glutationa, tá? E diminui os radicais livres. É como se ela fosse uma fonte a mais de cisteína. E aí ela diminui os radicais livres e com isso diminui o estresse oxidativo, tanto de humanos quanto de planta. Então ela tem essas duas propriedades. Diminuindo os radicais livres, as plantas também conseguem responder melhor, né, ao ataque de bactéria ou de qualquer outro estresse. Perfeito, muito legal. E o NAC, ele funciona só para Xylella, que a gente falou que outras bactérias também apresentam essa formação de biofilme, né? Esse agregado. Ela também funciona em outras bactérias? Tem algum estudo com isso? Ótima pergunta, porque todas as bactérias formam esse biofilme. Então, quando a gente começou a estudar para Xylella, viu todas essas respostas, só que no estado de São Paulo estava tendo um outro problema muito sério, que é o cancro cítrico. E o cancro cítrico, a bactéria do cancro cítrico se chama Xanthomonas. Tá? E essa bactéria também forma biofilme na folha. Tá? Ela forma um biofilme na folha, de forma que hoje o que mais, né, se usa, agora tem o NAC também, em breve, a gente chega lá daqui a pouco, a gente conversa, mas assim, o que mais se utiliza é o cobre. Só que quando a bactéria já está na folha e coloca-se o cobre, não tem efeito. O cobre tem mais um efeito antes disso, quando a bactéria não está na folha, como um preventivo, né, que ela acaba cobrindo a folha. Mas quando a bactéria já está lá, não tem jeito. Então, foi a nossa ideia. Vamos ver se o NAC também quebra esse biofilme das Xanthomonas, e aí pode-se usar menor quantidade de defensivo agrícola, por exemplo, né, diminuindo essa quantidade de defensivo agrícola, que daí tem duas coisas positivas. Você diminui o custo de produção, né, o custo de manejo, tá?
com menor quantidade de defensivo agrícola, e também a parte ambiental, né? Vai ser mais sustentável, porque você consegue diminuir. E aí foi que entrou uma ex-pós-doc minha, que é a Simone, né? A Simone Pick, que trabalhou comigo só nessa frente de xantomonas, e aí a gente viu que o NAC, além de ser real para essa questão de deixar a bactéria mais... quebrar esse biofilme, então ela não consegue responder muito bem ao composto antimicrobiano, então ela mostra que pode reduzir em 50% a quantidade do cobre, e também, em alguns casos, só o NAC sozinho já consegue combater a bactéria. Então a Simone começou a trabalhar nisso com excelentes resultados desse trabalho. Também todos os dois, tanto de Xylella quanto de Xanthomona, a gente publicou em artigos científicos internacionais. A Letícia aqui embaixo falou que está perdida com o tema central. Letícia, a gente está falando sobre um medicamento que é normalmente utilizado em humanos, que a Alessandra começou a pesquisar isso para ser utilizado em planta, e agora ela acabou de falar que tem uma empresa já, que é a Seacamp, da Simone, que já está fazendo, que está envolvida, que está envolvida já nessas pesquisas. Ô, Lê, plantas que têm sintomas já, essa pergunta nem estava aqui no roteiro, na verdade, mas planta que já tem sintomas, se você tratar com NAC, ela vai reduzir o sintoma? Que os sintomas Olha, são as cloroses, isso né? aí, então, isso aí depende, tá? Por exemplo, o que eu posso te responder hoje é em relação a CVC, tá? Que é o amarelinho. Dependendo do nível de sintoma que o CVC que está na planta, a gente consegue remissão. Tá? Mas se tiver um sintoma muito avançado, a gente vê que a gente consegue diminuir severidade, mas não remissão. Então, tudo vai depender do estágio em que a bactéria está dentro da planta. Isso eu posso te falar para Xylella e citros, mas não para todas as plantas. Aí a gente teria que testar. A gente tinha recebido mas uma pergunta. A gente tinha recebido uma pergunta por direct aqui, perguntando como que faz para levar essa molécula para a planta. É através da aplicação foliar, raiz, como é que funciona? Tá, então aí eu vou, né, você tinha falado da Seacamp, eu não cheguei a falar ainda, mas eu vou chegar nisso agora. E aí eu vou aproveitar e responder a pergunta dele. Depende de onde a bactéria está, a gente vai ter que ter formas de aplicação diferentes. Então, por exemplo, a Xanthomonas, ela fica na folha. Então, a gente pulveriza. Tá? Então, seria aéreo, tá? Em forma líquida. Já a Xylella, ela fica dentro do xilema. Então, a melhor forma de a gente aplicar, que nós verificamos, foi via raiz. Por quê? Porque quando você coloca via raiz, ela vai direto, né? Ela vai direto pro xilema. Então, você já atinge o alvo. Tá? Então, dependendo de onde a bactéria... No caso da Xylella, que está no xilema, a gente testou várias coisas. O melhor resultado que deu foi o NAC acoplado no fertilizante de liberação lenta. Ok? Tá? Então, esse é via sólido, meio aqueles pellets, tá? Então, ele foi acoplado nesse fertilizante de liberação lenta, para ele soltando lentamente, para dar tempo à planta absorver e o NAC chegar e atingir a bactéria que está dentro, que está no xilema. Já no caso de Xanthomonas, a gente trabalha com a solução líquida, para que coloque na folha, ela consiga, então, ficar mais tempo na folha, tá? E possa ter uma certa absorção, para, então, atingir a bactéria. Ah, entendi. E daí, conta pra gente sobre como que surgiu, então, a Seacamp, como que foi... Então, né, acho que essa é a parte mais legal, assim, né? E que, assim, eu acho que todos os pesquisadores, estudantes, assim, a gente tem esse mesmo anseio, que a gente chega com resultados muito bons, né, finais, a gente tem resultados muito bons da nossa pesquisa, e aí fica aquilo, como que eu vou transferir esse conhecimento para o setor, para a sociedade? Porque a gente consegue pesquisar, mas a gente não consegue escalonar, né, isso não cabe à pesquisa, então a gente precisa de parcerias para isso. E hoje, então assim, quando a gente teve esses resultados do NAC, a gente tentou muito parceria com iniciativa privada, né, num acordo junto com a agronômica, a gente pediu a patente disso, a gente detém a patente da aplicação do N-acetilcisteína na agricultura, tá, no Brasil, essa patente é nossa.
tá? Então, como que a gente ia transferir? Então, foi muito difícil uma parceria com a iniciativa privada. E aí surgiu a ideia de fazer a startup. Então, a Simone, né, abriu uma startup, aplicou um PIP junto com a FAPESP e abriu a startup para, então, fazer a transferência da tecnologia gerada na pesquisa para a sociedade. Então, hoje, é um conselho que eu dou para vários jovens que trabalham nessa parte de pesquisa, que pode chegar a alguma aplicação, é pensar em startups, porque startups, sem dúvida nenhuma, é o que mais vai acelerar a transferência de tecnologia da pesquisa para a sociedade. Então, assim, aí a Simone abriu essa startup, que chama CIACamp, e começou, então, a tentar a fazer os testes, agora em condições de campo, né? Então, ela teve o PIP1 aprovado, teve resultados fantásticos, foi para o PIP2, e hoje ela está no PIP3, né? E tem uma parceria agora com uma empresa maior, que é a empresa Amazon, que está trabalhando agora junto com a CIACamp, então a CIACamp já tomou fôlego. Está assistindo a gente aqui. Então, finalmente, levando toda essa ciência e tecnologia gerada dentro dos institutos e da academia, né, para a transferência dessa tecnologia para o setor. Então, assim, é muito importante essa parceria para que, finalmente, tanta coisa que é produzida seja, de fato, levada à sociedade. É muito legal mesmo. E pouca gente sabe, né, que a FAPESP, o Estado de São Paulo, ele dá esse incentivo, investimento em startups. Aqui mesmo em São Paulo, na USP, tem várias startups que são financiadas pela FAPESP. Ele dá, se eu não me engano, são três fases de investimento, né, Alessandra? E Isso. é muito importante, porque a ciência não fica só ali. Por exemplo, o celular que você usa, ele veio da ciência. Tudo veio da ciência. Seu alimento veio da ciência. A gente tem que ter pesquisa para conseguir desenvolver praticamente tudo. Então, esse incentivo de você sair da academia e montar uma startup, fazer o seu produto, o que você estudou, virar um produto que é para a sociedade, ele é investido também pelo governo. Tem empresas também que investem, mas o governo também faz isso. Bom, pouca gente sabe disso, acho. E assim, na área agro, pelo menos na área que eu trabalho, acho que TI deve ser diferente, outras áreas diferentes, mas na área que eu trabalho, eles não incentivam muito inovação, né? Então, assim, geralmente são empresas que já trazem muita coisa dos Estados Unidos e aplica aqui, então eles não colocam dinheiro para a gente fazer inovação, criar coisas novas, inovação mesmo. Então, a gente faz a inovação e não consegue transferir, porque muitas dessas empresas não investem nisso aqui. Muitas das empresas na parte agro, elas têm assim um produto, procura a gente com o produto já pronto para a gente testar e ver se é bom, se não é e tal, não sei o quê. Mas isso não é desenvolvimento, isso já é uma aplicação. Então, assim, a gente acaba desenvolvendo muita coisa boa, voltada para a agricultura tropical, que é a nossa. Muita coisa que vem de fora nem é desenvolvida para a agricultura tropical. Então, a gente faz muita coisa boa, né? Então, quando eu falo a gente, é Instituto Agronômico, universidades, toda essa turma de cientistas, de estudantes que trabalham nisso, gera muita coisa boa. E a gente, muitas vezes, não consegue transferir. Então, eu encaro que agora a gente está passando por um cenário diferente, a gente está passando por uma transição, onde essas startups vão dar esse fôlego e vão acelerar agora essa transferência de tecnologia. Então, eu tenho uma experiência muito positiva com essa questão da CIACamp e espero que outras pesquisas que saiam, não só do meu grupo, mas de vários outros grupos, também consigam alcançar a sociedade através de startups. Muito legal mesmo, Ale. Deixa eu te perguntar, tem duas perguntas aqui nos comentários. A primeira que eu tinha visto é: a bactéria pode criar resistência com o uso contínuo de NAC? Excelente pergunta. Não, ela não cria resistência. Isso é que é o legal. Esse é o que é o legal. Inclusive, muito trabalho você foi estudar da aplicação do NAC, do uso do NAC em bactérias que causam doença em humanos. Uma das coisas positivas da molécula é justamente porque ela é uma molécula saudável e ela não pode criar, ela não cria resistência porque ela não tem uma ação direta, por exemplo, na célula da membrana ou no DNA, ela atua de uma outra forma, através de trocas de pontos de sulfeto, que sempre vai acontecer na bactéria. Enfim, o mecanismo de ação
ela entendeu? Então, assim, não Tanto com a tem como, é gente, né? diferente É do um criança. suplemento, a gente pode continuar tomando, é um suplemento, né? Vai ser tipo um suplemento para a planta também. Isso não é que nem o antibiótico que você cria resistência. Aliás, não tome antibiótico sem receita, gente. Isso cria É. resistência, bactérias, é um horror. Não é a mesma coisa com o NAC, que é um suplemento. Legal. E a outra pergunta, se já fizeram teste para outros patossistemas, que você falou que já tem de xantomona, né? Ah, eu queria. Já tem teste em outros hospedeiros, tipo, em oliveiras? Com NAC? Então, vamos lá, né? Vamos uma de cada vez. A questão de outros sistemas, eu testo mais com citros, né? Então, eu fiz com xilela e fiz com xanthomonas. Algumas Uhum. pesquisas com greening, que é uma doença hoje mais preocupante no estado de São Paulo, nós começamos a fazer, mas depois a Ciacamp, como hoje o greening é mais importante, a Ciacamp acabou assumindo essas pesquisas junto com a Amazon, então eles começaram a É estudar essa deles. parte. Uhum. Então, aparentemente, a resposta é sim. Então, parece ter um efeito com diferentes sistemas, pelo menos CVC e o cancro cítrico com certeza, e o Green também, depois vocês podem perguntar a Simone, que está trabalhando com isso, que ela tem resultados Uhum. também que a Ciacamp vem desenvolvendo. Tá? Agora, Uhum. cada sistema tem uma peculiaridade, então não adianta ir na farmácia, comprar um saquinho de inacetilcisteína, jogar na sua planta que não vai funcionar. Isso aí vai Era ficar outra tudo no pergunta. solo, né? Então Era não até uma adianta, vai ficar. pergunta que fizeram aqui. Posso ir na farmácia comprar o NAC e colocar na minha planta? Isso vai funcionar? Não vai funcionar, porque o que acontece? Tem outras coisas que a gente tem que deixar o NAC de um jeito, por mais tempo na planta, para que dê tempo a planta absorver. E eu também fiz isso, viu? Assim, quando eu fiquei curiosa, quando eu li a bula muito tempo atrás, eu peguei um saquinho daquele lá, né, que eu comprei na farmácia, que a gente põe na água e toma, eu coloquei direto no meio de cultura onde a bactéria estava. Resultado, contaminou tudo. Tá? Então, assim, provavelmente tem outras coisas naquele saquinho que pode ter algum micro-organismo, não que seja patogênico, mas que não funcionou. Então, realmente, eu tive que comprar a molécula pura para fazer os estudos de uma forma melhor. Isso não vende Então, na assim, farmácia. não, eu comprei a molécula, a farmácia tem a molécula, mas eles misturam lá com sabor laranja, com algumas outras coisas, alguns Ah, açúcares, enfim. sim. Mas a molécula é a mesma, tá? Então, assim, mas tem que ter uma forma de aplicar. Tanto é que, por exemplo, mesmo você vai aplicar em criança, você vai tomar em criança, você vai ver que a dosagem para criança acho que é 200 miligramas, para adulto é 600. Planta é a mesma coisa. Então, depende da planta, depende aonde a bactéria está, se ela está na folha, se ela está no xilema, se ela está no floema, como que essa bactéria, para saber que forma eu vou ter que aplicar. Né? Então, tudo tem que ter um estudo para que o produto realmente tenha uma eficiência dentro da planta. Senão você vai jogar, a própria bactéria que está ali no solo pode consumir aquilo lá e nem chega na planta. É. Né? Então, tem que. Se tiverem mais Então, não é alguma só comprar. pergunta, se tiverem mais alguma pergunta, deixa aqui embaixo, que daqui a pouquinho a gente vai estar finalizando já. Eu queria que você falasse pra gente, Ale, qual recado que você daria para os jovens que querem fazer ciência e serem cientistas, se você recomenda. Fala pra gente. Vamos lá, então. Eu amo a ciência, eu adoro, assim, acho que é muito bom, né? Mas a gente também é uma profissão que eu falo o seguinte, é difícil, né? Assim, em termos de remuneração, essas coisas não é o caminho, né? Você não vai ficar rico sendo cientista, porque nenhum lugar do mundo ninguém fica rico sendo cientista, né? Mas é uma Infelizmente. profissão que, assim, eu acordo todo dia e não é aquela coisa assim, vou ter que trabalhar de novo. Não. É uma profissão que ela é prazerosa. Porém, você tem que se dedicar muito. Então, qual o conselho que eu dou? Você tem que ter motivação, né? Tem que gostar de ler. Não existe cientista que não lê. Não tem como. Você tem que gostar de ler. E hoje, muito importante, tem que saber inglês. Tá? Então, às vezes eu vejo alunos que chegam para mim, ótimos alunos, e que não conseguem ler inglês, e aí não tem nem material para a gente dar para ler, porque hoje tudo é inglês. Uhum. E todas as reuniões que a gente tem, as colaborações, em qualquer lugar do mundo, mesmo que você vá para a China, é o inglês que você vai usar. Então, outros idiomas são importantes, são, mas ainda é o inglês.
Então, estuda em inglês, porque o inglês abre portas, né? Você vai para congresso, você consegue fazer colaborações, e principalmente estudar. Não tem muito material. Todos os artigos hoje são publicados em inglês. Então, esse é o meu conselho. É uma profissão que você não vai ficar rico, mas é uma profissão que te dá muito prazer, mas você tem que estudar muito, ser motivado e estudar inglês. Acho que isso Ele exige bastante, né? Remunera pouco, exige bastante, mas é muito prazeroso. É mais ou menos esse resumo. Eu também gostava muito de fazer ciência, eu tô dando uma pausa agora. Mas eu me sinto cientista ainda mais aqui com a divulgação científica, eu continuo cientista. Eu acho que com a divulgação você tem que saber muito mais, né? Porque você está Com sempre se inteirando de certeza. vários assuntos da ciência. Ao passo que a gente aqui, né, fica muito centrado naquilo que a gente trabalha, né? Então, Esses dias eu tô escrevendo textos também agora, né, para ciência, para alguns sites. E eu tô aprendendo agora, já aprendi sobre repolho, sobre mandioca, sobre milho, várias coisas eu não sabia. Eu era do citros e da oliveira, agora eu recomendo também a todos fazerem divulgação científica. Quem é cientista, trabalha com ciência, eu acho que é super importante. Acho não, eu já falei aqui, mas é muito importante vocês mostrarem a ciência e que nem a Alessandra estava falando, tanto que é importante a ciência, investimento em ciência pro Brasil. O povo fala assim, não vamos investir em ciência, vamos investir em outra coisa. Tem que investir em ciência, sim. É muito importante para o país. Ah, sim. E até porque, assim, o pessoal fala, no Brasil é um país, né, que o que se planta dá. Não é bem assim. Tem muito estudo que vai desde o solo, nutrição do solo, você deixar a terra realmente rica. As melhores variedades estão sendo plantadas hoje no Brasil, tem todo um programa de melhoramento genético, seja ele clássico, seja ele com o uso da biotecnologia. Tem muito estudo, clima, água, então é muito estudo por trás para que você veja o Brasil. Nossa, o Brasil, olha como ele produz. Né? Uma vez isso, o Brasil produz muito, o que se planta dá. Eu falei, não é bem assim não, tem muito estudo para que a gente tenha realmente uma produção muito alta. Você veja que a gente aumenta muito a produtividade com menos área. Né? Ou seja, às vezes a área é a mesma, a gente aumenta tanto a produtividade. Isso é muita ciência e tecnologia por trás. Então, é muito importante que a gente passe esse recado. Né? Com certeza. Eu estava lendo as perguntas aqui, Alessandra, perguntaram se tem trabalho com NAC e virose. Virose nunca testei, não sei. Na virose, por exemplo, se eu tivesse que dar uma ideia, tá? Eu não sei, tá? Mas se eu tivesse que pensar em algo, eu pensaria mais assim, do NAC ser colocado na planta como para a planta melhorar, diminuir os estresses, né, pelos radicais livres, e ela conseguir combater melhor a virose. Isso eu enxergo, mas eu não enxergo o NAC tendo uma ação direta, né, no vírus. Aí, porque a capa proteica do vírus é uma capa única, não envolve essa relação de, eu acho, tá? Pode até ser essa relação aí de pontos de sulfeto e tal. Teria que dar uma estudada nisso, mas eu não testei. Não tem estudo com isso. Realmente as pesquisas são mais voltadas para a parte de biofilme, né? E para melhorar a planta mesmo. Porque foi como começou, mas não significa que a gente não possa começar a ver outras coisas. Tem muito trabalho com o NAC que saiu recentemente, mostrando como ele consegue quelar os metais pesados. Né? E não fomos nós, trabalhos publicados por outros grupos, mostrando por ele ser... Porque como ele entra nesse ciclo da glutationa e quela esses radicais livres, eles também acabam quelando esses metais, né? Pelas cargas. Então tem muito trabalho mostrando com cádmio, enfim, com outros, né? Então isso também é uma forma de diminuir o estresse e aí melhorar a condição, a performance da planta mesmo para combater outros estresses. Então eu vislumbro que com virose poderia ser algo similar. Tem uma última pergunta aqui, se o NAC tem efeito residual nas plantas, que o Francisco fez. Então, a gente nunca testou o efeito residual, porém, meu feeling é que não, porque o que a gente tem visto nas plantas, né? Se você tem uma planta com muito sintoma, você aplica o NAC e ele tem um efeito por algum tempo, depois, se você não reaplica, aquela bactéria pode voltar. Então, quer dizer que ele é utilizado pela planta, né? Porque ele é um análogo de uma cisteína, não tem por que a planta não utilize ele.
Então ele não vai ter efeito residual. É. Entendeu? Porque ele é metabolizado. Né? Ele é metabolizado, então não tem por que ter efeito residual. Se você pensar na bioquímica, não tem por que ter efeito residual. E a última pergunta que chegou aqui agora foi se já fizeram estudos com S-NAC, S-nitroso N-cisteína. Acetilcisteína, N-cisteína. É isso aí. Não, nunca fizemos. Mas assim, a nossa patente, ela cobre todos os outros, a N-acetilcisteína é a molécula-chave, né? E ela cobre todos esses outros derivados do N-acetilcisteína. Tá? Então a gente acabou trabalhando mais com ela, mas a nossa patente cobre todas elas. Legal, não sabia. Mas pode continuar tendo pesquisa com isso, só não pode criar um produto, é isso? No Brasil, qualquer produto que seja feito para a parte agrícola, ela tem a patente, que é do agronômico, essa patente já foi aprovada, né? Ela não foi só depositada, ela realmente já foi aprovada pelo INPE, e hoje, devido à SEACAMP, a SEACAMP tem exclusividade de uso pelo acordo que foi feito com a instituição, né? Então, a startup tem essa exclusividade de uso da patente, legal, para a agricultura. Ale, infelizmente estamos terminando a live. Eu amei sua presença aqui. Muito obrigada, de verdade. Você quer falar alguma coisa agora no finalzinho? Não tem como responder. Eu estou vendo uma pergunta aí, não sei se vocês fizeram, que é de Houstônia. Você está vendo aí? Não vi. Ela congelou. Qual? Pode algum... responder. Não, pode responder, Ale, que eu não estou achando aqui. Pode, claro. Então, tem 4 minutos ainda. Então eu gostaria de responder isso, porque Houstônia realmente é um problema seríssimo, né? Seríssimo Desculpa, mesmo. Eu não vi. Então, eu gostaria de responder pelo seguinte, porque nós fizemos alguns testes com Houstônia, com alguns outros patógenos de planta, né, bactérias sempre, in vitro. Tá? Então, Houstônia foi uma das que na época respondeu menos, mas ela respondeu. Tá? O que é menos que eu falo? Eu precisei de uma maior quantidade do NAC para conseguir inibir ela. Então, isso já me mostra que ela é um patógeno um pouco mais difícil, sim. Porém, eu acho que teve um grupo que trabalha, se eu não me engano, com tabaco, com Houstônia, que me procurou para fazer um trabalho em conjunto para tentar ver se o NAC, em algum momento, poderia ser melhor para a Houstônia. E estudando com eles, a gente chegou que talvez no plantio, né? Então, a gente chegou a esse estudo, mas eu acho que... Aí eu passei para a SEACAMP. Eu falei, bom, eu não posso fazer um trabalho enorme com tabaco, eu não lembro se era tabaco, se era tomate. Eu não tenho como fazer um trabalho desse, porque eu trabalho na citricultura. Então, eu não posso fazer um projeto tão longo, e eu passei isso para a SEACAMP. Então, eu não sei se a pessoa que está fazendo a pergunta tiver interesse, procura a SEACAMP depois no site, né, deve ter. Entre em contato com a Simone, que ela pode te dar essa resposta aí em relação à Houstônia. Mas a gente tem algum resultadozinho, sim, que possa discutir sobre isso. Ela escreveu, a Letícia, que fez a pergunta, escreveu, vamos fazer parcerias. Entre em contato com a Simone. A Simone está assistindo a live aí. Mas vamos sim. Né? Dependendo, a gente trabalha junto. A ideia é que dê certo, tá? É que a gente tenha coisa nova, segura, sustentável na agricultura, e que todo esse esforço chegue de fato aí nas mãos dos produtores, do setor, que a gente tenha uma segurança, né, nos alimentos que a gente está produzindo, com sustentabilidade. Então, esse é o maior desejo do cientista, né, e toda essa cadeia que trabalha, que a coisa sempre melhora. Muito parabéns pelo seu trabalho. Eu sou muito orgulhosa de você. Eu até não posso ficar mostrando muito, né? Porque eu gosto de você como amiga, gosto de você como cientista. Tenho um super orgulho, viu, Ale? Muito obrigada por participar da nossa live. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vi vários parabéns aí embaixo. Fiquei muito feliz. E você quer falar alguma coisa para fechar, Ale? Eu gostaria de agradecer a vocês, o Descascando. Para mim, assim, é uma honra, é um orgulho estar aqui. Eu adoro trabalhar com vocês, assim, estar junto. Admiro muito o trabalho que os jovens estão fazendo aí de divulgação científica. Acho que o caminho é esse. E só tenho a agradecer, né? E se alguém tiver interesse de trabalhar com a gente,
fazer pós-graduação, iniciação científica, alguma coisa, a gente está aberto. A ideia é que realmente a gente trabalhe com motivação, com determinação, né? E com responsabilidade social, ambiental. Então, a gente tenta sempre fazer esse trabalho e eu estou aberta para que a gente possa trabalhar juntos aí com parcerias, orientação de alunos, né? E Então, só tenho a agradecer ao Descascando Ciência por essa oportunidade, tá? vai E por essa acabar valorização do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você, Ale. Beijo.